Olá pessoal, Nova Friburgo está bem perto de completar 200 anos. Esse ano, 2017, são 199 anos. Na verdade, essa data é contada a partir de 1818, quando houve a assinatura por parte de D. João VI para que imigrantes provenientes da Suíça se encaminhassem para o Brasil. Eles só chegaram por aqui em 1820, um ano e meio depois, praticamente. E infelizmente permaneceram pouco tempo por aqui, porque as condições que havia na vila eram condições muito precárias. Havia, enfim, uma falta de infraestrutura muito grande, o que fez com que, naquela década, a década de 20 do século XIX ainda, as famílias de suíços que para cá vieram se dispersassem, muitas delas se dispersassem rumo ao centro do estado, ao norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. O fato é que, quando Friburgo celebrou o seu centenário em 1918, houve toda uma movimentação na cidade em torno de uma tese de que Friburgo se tratava de uma cidade europeia, com ascendência europeia, e que, portanto, sua cultura se diferenciava muito do restante do Brasil, ainda fundado tanto na colonização portuguesa quanto na escravidão de origem africana, das populações africanas escravizadas pelos europeus, especialmente pelos portugueses. Ora, é claro que essa tese da Suíça brasileira tinha a ver com um projeto político, com um projeto de sociedade, um projeto econômico que estava começando e se fortalecia no início do século XX. Tinha a ver com o projeto de industrialização, tinha a ver com problemas, inclusive, de natureza das relações internacionais do Brasil com a Alemanha, por exemplo, com a Itália, países profundamente envolvidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O fato é que durante o século XIX, por exemplo, Nova Friburgo teve milhares de escravos nas fazendas de todo o entorno do município de Cantagalo naquela época. O Barão de Nova Friburgo foi um dos maiores proprietários de escravos do Brasil durante o século XIX. Ou seja, nós não somos exatamente uma Suíça brasileira se pensado sob essa perspectiva, porque afinal de contas, os traços dessa cultura, positivos e negativos, eles não estão, enfim, determinados na nossa cidade, nos nossos modos de, nossos costumes, na nossa forma de trabalhar, na nossa educação. Enfim, não há nenhuma diferenciação na sociedade que justifique esse título. Mas é preciso, ao celebrar 200 anos, resgatar a nossa história. Resgatar a história dos suíços? Sim, mas resgatar de outros muitos povos que para cá vieram e que, por alguma razão, que nós sabemos, são razões que têm a ver com preconceitos, têm a ver com as dificuldades que o Brasil tem de enfrentar, por exemplo, a questão da escravidão. É importante resgatar o papel dos negros, o papel das populações africanas que foram sequestradas das suas histórias, das suas localidades, da sua cultura e foram escravizadas em solo brasileiro. Ao lado deles, é importante recontar e estudar de modo mais profundo a história de italianos, a história de austríacos, a história de japoneses, enfim, a história de todos os povos que constituem essa cidade que é Nova Friburgo. Afinal de contas, atualmente, boa parte da população residente em Nova Friburgo sequer por aqui nasceu. Veio de outros municípios, de outras partes do país e do mundo e aqui se instalaram. Uma cidade que quer olhar para frente, quer pensar os seus 200 anos de forma propositiva, não simplesmente como saudosismo do passado, mas como algo que pode projetar o futuro, deve sim pensar numa forma de colocar para dentro de si, para considerar como algo interno e algo que faz parte da sua história, do seu DNA histórico, a presença de muitos povos. Por fim, é importante se lembrar, em Nova Friburgo, do fato de que há muitos pesquisadores, professores, professoras, historiadores, historiadoras, se debruçando sobre capítulos, sobre partes, sobre recortes da nossa história. Somos, portanto, uma cidade privilegiada com relação a isso. É importante visitar nossos arquivos, é importante reconstruir nossa história e olhar para frente. 200 anos só fazem sentido se for para a gente projetar os próximos 200. Grande abraço, pessoal!